noite a todos que estão nos ouvindo. Na verdade, boa noite, bom dia, até boa tarde. A gente não sabe que hora que vocês vão estar vendo. No entanto, hoje, nós, dia 7, né? Nós estamos falando com toda a população joquinense sobre o que aconteceu nesses últimos dias. O vereador Roger Santos e eu, voltados para o volta às aulas para ver a segurança das escolas, principalmente municipais, estivemos visitando as escolas, né, e vendo as condições tanto físicas, estruturais, né, e nos deparamos com algumas irregularidades. Conversamos com os professores, perguntamos com os funcionários, né, encontramos por lá pessoas maravilhosas, né, que nos atenderam muito bem, né, vereador? Mas a gente tinha também em mente estar fazendo o nosso trabalho de fiscal, né? Então a gente tinha em mãos contratos assinados por empresas para estar executando serviços naquelas unidades escolares e que não havia sido executado. Então nós saímos de lá, né, fizemos o nosso relatório, nós protocolamos hoje no Ministério Público, no Tribunal de Contas, e eu gostaria que o Roger falasse um pouquinho do que foi que nós encontramos. Roger, fala para o pessoal. Pois bem, pessoal, nós estivemos, como a vereadora disse, nas escolas, averiguando, né, algumas situações. O que nos chamou a atenção foi que nós vimos alguns contratos de algumas empresas de serviços que possivelmente já estariam todos realizados nas escolas. E para nossa surpresa, quando nós chegamos, não foi uma nem duas, não, foram várias escolas, vários serviços que lá no contrato a gente viu que era para ser feito e já era para estar executado, inclusive já foi pago pela prefeitura. Os serviços estavam totalmente inacabados, alguns começados, mas não terminados, outros não tinham nem terminado ainda. Só para dar uma ideia para vocês entenderem mais ou menos o que nós estamos falando, por exemplo, se vocês conhecem a escola Antonieta, vocês vão ver que lá tem um poste com um transformador que foi comprado pela administração. Existem mais escolas que tem que ter esse mesmo poste e esse mesmo transformador. Eu vou dar um exemplo da escola Creso. Por exemplo, lá tem que ter um poste com um transformador, porque no contrato diz que tem que ter. Porém, no contrato, estima-se um valor, que no caso é um valor até alto, mas o poste não está lá. Ou seja, a prefeitura pagou a empresa, porém o serviço não foi executado. Esse é um exemplo que eu dei, mas temos vários outros, quadras cobertas que era para estar prontas, mas já foi pago e não estão prontas. Então são várias irregularidades que nós achamos no direito, e como nós fomos fiscais do povo, e esse é um dinheiro público, é um dinheiro da população, que foi retirado dos cofres públicos, nós achamos no direito, no nosso dever inclusive, de acionar o Ministério Público e também o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sim. E é importante dizer também, gente, que essas empresas, por exemplo, a empresa que está trabalhando a questão da adequação da fiação, é uma empresa que movimentou 2 milhões de reais no ano passado aqui no nosso município. E sabe quem é o dono dessa empresa? Uma pessoa, um eletricista da cidade de Ipuã, que não está respondendo inclusive um processo por ele não ter conseguido pagar um terreno. Só para vocês terem uma ideia. Então, uma pessoa assim, que a gente está subestimando a inteligência da gente, né? Uma pessoa que não tem condições para ter essa movimentação no valor de 2 milhões de reais. A empresa, a gente conseguiu o endereço da cidade de Ipuã, já levamos ao conhecimento do Ministério Público, agora a empresa está na Marechal Deodoro. Então, assim, são muitas coisas que nos levam a crer que está tendo, assim, não vamos dizer nem quadrilha, né, mas está tendo algo que nos leva a crer extremamente errado, né, nessa administração. Porque o que nós encontramos foi muito, foi assim, de pasmar, está qualquer um pasmado. Se você for no Margarida, você passa ali na rua Amazonas e vê, lá foi pago, não devemos mais nada, teria que ter uma quadra ali.
Se você passar lá, você vai ver que só deram umas enxadãozada que fala, né? Fizeram somente os buracos e deixaram lá, mas receberam, sabe? Então, assim, são coisas absurdas que estão acontecendo e na condição de vereadores, tanto o Roger e eu, fizemos esse trabalho, fizemos essa abordagem nas escolas e estamos dando para vocês publicidade. Haja vista que nós já fomos ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público também. É o nosso papel. O que a vereadora Vera está tentando dizer para vocês é que vocês já ouviram falar em funcionário fantasmas? Aqui nós estamos tendo obras fantasmas. Foi pago, né? A empresa já recebeu e, infelizmente, as obras não estão feitas. Então, essa é a nossa função, de trazer essa transparência para vocês, de dizer isso para vocês, né? Honrar, então, com o nosso compromisso, com o nosso dever de fiscalizador que somos e trazer essa informação para vocês. Esse funcionário, por exemplo, esse dono dessa empresa que a vereadora citou, ele é um eletricista. Nós levantamos algumas informações. Ele está tendo problemas, ele não está tendo condições nem de pagar um terreno que ele comprou lá em Puã. Como que uma pessoa que não está tendo condições de comprar um terreno, de pagar a mensalidade de um terreno, como que ela vai movimentar 2 milhões de reais numa empresa que, no nosso ver, é uma empresa gigantesca, grande, mas que nós fomos ver agora é apenas uma empresa, né, que infelizmente a gente vê que não é tudo isso que a gente vê. Né? Então, inclusive, o procurador que assinou esses contratos, como a vereadora já disse, é o mesmo que assinou o contrato dos ônibus. Vocês lembram dos ônibus? Vocês lembram dos ônibus que foram comprados por R$293 mil cada um? 2.930.000, né, vereador? Esses mesmos ônibus foi assinado pelo procurador que hoje assina por essa empresa. Então, para vocês terem uma ideia, então, ligando um ponto ao outro, a gente está conseguindo fazer com que a gente está vendo uma teia se formando, né? E isso a gente está dividindo com vocês, porque é muito grave. A nossa cidade precisa ficar alerta, né? E todos entrarem em contato com a gente quando ver qualquer coisa que vocês julguem estar errado. Porque nosso papel é esse e nós estamos à disposição de vocês. Então não é à toa que nós estamos aqui hoje, né, vereador? Nós estamos aqui hoje para alertá-los, né, e para que vocês cobrem também os vereadores de vocês. Por que eles não estão trabalhando? Por que eles não estão fiscalizando? Nós ficamos uma semana, 2, trabalhando em cima disso. E eu não vi nenhum outro vereador fazendo o mesmo. Então, muito obrigado a todos. Contem com a gente e vamos acompanhar então mais esse caso. Muito obrigada, gente. Boa noite.